Fala aí, galera. A gente está completando 2 anos de Canadá e eu queria estar partilhando com vocês 5 coisas que eu subestimei antes de pisar aqui no Canadá. Que se eu soubesse antes, eu tinha preparado melhor antes de pisar aqui, tá bom? Fica aí que eu vou compartilhar essas 5 coisas com vocês. Primeira coisa que eu subestimei foi o inglês. Bom, o que aconteceu? Antes de vir para cá, quando a gente decidiu vir para cá, a minha esposa já tinha um inglês avançado, tinha estudado um mês na Irlanda, tinha feito intercâmbio, mas o meu inglês, para mim, sempre foi básico. Aí eu comecei a estudar por conta, parte de escrita, parte de leitura, até acompanhava uma outra série sem ter legenda de inglês, o áudio original, e fui fazer uma prova para fazer aula de inglês numa escola famosa, de uma franquia famosa, lá perto da minha casa. E quando eu fui fazer essa prova de avaliação, eles falaram o seguinte: olha, o seu inglês vai para o nível avançado. E não era avançado. Bom, aí eles não tinham tomado avançado e sugeriram um pacote de aulas avulsas, aulas individuais, com um professor. Aí quando eles ofereceram o pacote, eu vi que ficaria super caro. E como a gente estava levantando dinheiro para a imigração, aí eu aboli essas aulas, comecei a estudar basicamente por aplicativos, por vídeos no YouTube e também com meu padrinho de casamento, o Daniel. Inclusive eu recomendo ele, vou deixar depois aqui como vocês entram em contato com ele aqui na descrição. E o Daniel deu várias aulas de conversação para a gente estar fazendo os small talks, para conseguir se virar quando chegasse aqui no Canadá. Bom, o que aconteceu? Aí chegamos aqui no Canadá, aí quando chegou lá o nosso agente de imigração, pediu passaporte, pediu os permits, essas coisas, eu não entendia nada, porque ele era descendente de indiano ou paquistanês, o sotaque dele era muito carregado, não estava entendendo nada. E fora os outros canadenses estavam chegando, e chegou junto com a gente também um avião da Índia, aquele monte de sotaque, aí começou a me dar um desespero, começou a me dar um medo. Aí a minha esposa, que tinha inglês avançado, desenrolou, desembaraçou lá e conseguiu resolver. A gente conseguiu depois pegar a conexão do nosso voo para Sarnia. Mas, o que eu queria partilhar com vocês? Aí a gente fez os nossos trâmites e tal, mas aquele primeiro mês de Canadá, eu não conseguia fazer nada sem a minha esposa do lado. Precisou comprar o chip de celular? A minha esposa tinha que estar junto. Ah, precisou alugar a casa? Minha esposa tinha que estar junto. Ah, precisei alugar um carro? Minha esposa tinha que estar junto. Entrevista de emprego que aparecia, aí a pessoa ligava para mim, eu não atendia a ligação, deixava cair na caixa postal, que aqui no Canadá eles costumam deixar o recado na caixa postal. Aí eu vi o recado na caixa postal 3, 4 vezes para conseguir entender. E quando não conseguia entender, passava para minha esposa. Então, você viu, se você vem sem inglês, você vai ter que precisar sempre de uma pessoa que está te tutelando, te desenrolando o seu dia a dia. E cara, enche o saco. No caso, enchi muito o saco da minha esposa e agradeço ela pela paciência que ela teve comigo nos primeiros meses, que eu não conseguia falar nada, entender nada do que estava rolando aqui no dia a dia. Então, primeira coisa que eu subestimei, inglês. Segunda coisa que eu subestimei foi dinheiro. Bom, por que o dinheiro? Porque quando a gente veio aplicar para o visto de estudos e trabalho para mim, é, lá no portal de imigração do Canadá, eles dizem o seguinte: o estudante internacional que quiser estudar no Canadá tem que pagar o primeiro termo do college, pode ter mudado isso hoje, pagar o primeiro termo do college, que eram $7.000, o college da Tati, e teria que comprovar uma reserva financeira de $10.000 no primeiro ano de Canadá. E se tivesse com um cônjuge, mais $4.000. E se viesse com filhos, $3.000 por filho. Então estava vindo a Tati, eu e o Gui. Então 10.000 da Tati, 4.000 para mim e 3.000 para o Gui. $17.000 canadenses. Na época a cotação estava 2,8 para 1, 2,80 para 1. Então vamos botar assim que precisava com a comprovação de R$ 50.000 para conseguir os vistos e os permits de estudo e o permit de trabalho. Aí ralei, fiz um malabarismo, fiz várias coisas para levantar esses R$ 50.000. Depois eu explico para vocês, e pagar o primeiro termo do college. A gente veio para cá com um pouquinho mais do mínimo necessário que o pessoal da imigração pediu. E isso foi uma coisa que eu subestimei. Eu achei que esse dinheiro daria para me manter aqui por uns 6 meses aqui no Canadá, gastando talvez por volta de uns $3.000 $3.000 por mês. E foi uma burrada que eu fiz. Então,
A segunda coisa que eu subestimei é o dinheiro. Se eu voltasse no tempo, eu teria suado um pouco mais e não traria o mínimo, traria bem mais. Pelo menos uma reserva de uns 8, 9 meses, quem sabe até um ano de reserva no Canadá. Isso gastando US$ 3.000 por mês, que é um dinheiro para sobrevivência, sem luxo nenhum. Tá, então, segunda coisa que eu subestimei, dinheiro. Terceira coisa que eu subestimei aqui foi a questão dos empregos. Qual foi uma coisa que eu falo que eu errei de estar vindo aqui para o Canadá? Foi que a gente veio aqui quase na entrada do inverno. O inverno começa dia 21 de dezembro, a gente chegou aqui no dia 18 de dezembro de 2019. Bom, o que acontece? Os empregos que aparecem nesse final de ano, basicamente são os empregos para trabalhar nas lojas, lojas de departamento. Então, esses empregos, o pessoal é contratado já no finalzinho de novembro. Então, quando a gente chegou no meio de dezembro, então essas vagas basicamente estavam preenchidas. E, num grupo de brasileiros que eu estava participando, lá na cidade, falava assim, não se preocupa não, que do lado da cidade tem uma outra cidadezinha que tem uma greenhouse que produz maconha e adora contratar brasileiro. Pode chegar aqui, você deixa seu currículo, ser contratado na mesma semana. E quando eu cheguei aqui, essa greenhouse não estava contratando e passou algumas semanas, ela mandou na época 10% dos funcionários embora. E essa greenhouse até fechou no ano passado, lá na cidade que a gente estava, e foi assim uma decepção. Então eu vim pensando, bom, chegando no final do ano, vou conseguir um emprego, mas cheguei fora do prazo para conseguir emprego no final do ano, e acreditando que também teria esse emprego na greenhouse. E morando numa cidade pequena, as opções de emprego, as oportunidades de emprego são muito limitadas. E outra coisa também sobre o trabalho é que, por exemplo, eu vim para Sarnia, que é um polo químico, que a minha esposa escolheu assim, bom, seu background é químico, você vai conseguir emprego na planta rapidinho. Gente, eu mandei centenas de currículos, aplicações online, nunca me chamaram para nenhuma vaga para trabalhar de químico na região, tá? Me chamaram para trabalhar na planta, mas não como químico. Me ofereceram vaga de segurança, ajudante de cozinha, outras profissões. A Union era muito protetora e só ia deixar eu trabalhar como químico se eu tivesse a residência permanente ou se eu conseguisse por uma agência de emprego que me colocasse lá dentro. Aí volta atrás. Se eu não tinha um inglês avançado, eles não iam me contratar. Então, venha pensando o seguinte, venha preparado para trabalhar com os empregos entry-level no primeiro momento, tá? Porque o emprego na sua carreira, para você recomeçar, é bem complicado. Quarta coisa que eu subestimei foi a questão do inverno. No inverno, chegamos aqui no Natal, lindo, maravilhoso, os pinheiros são as únicas árvores que são verdes durante o inverno, aí parece que a cidade inteirinha está com árvores de Natal reais. Bom, o que vai acontecer? Aí, passou um tempinho no nosso Airbnb, a gente conseguiu alugar uma casa, uma single house. Essa foi uma coisa que eu também acabei errando. Ao alugar a single house, o que acontece? Toda a limpeza da calçada e da entrada da garagem, você que tem que fazer. Então, se eu tivesse alugado um apartamento ou tivesse alugado uma townhouse num condomínio, aí quando você paga o aluguel, já está incluso o serviço de limpeza da calçada. Mas aqui no Canadá não. A calçada tem neve, você tem que limpar, porque se alguma pessoa escorregar, sofrer acidente na sua calçada, ela pode te processar e quem vai arcar com os custos de recuperação dela, se ela tiver um acidente grave, é você. Então o que aconteceu? Então, eu aluguei essa single house, meu, ficar limpando a calçada todo dia é muito chato. E arrebentava com as minhas costas. E aí, amor? Tô filmando. Que tristeza, hein? Que gostoso! Depois também, quando eu tava com o carro, tava trabalhando em entrega de pizza, e fazendo entrega de comida e Uber, ficar limpando o para-brisa do carro, entrar no carro com a bota cheia de neve, cheia de sal. Essa é uma coisa interessante. Aquela neve, aquele sal derrete dentro do seu carro e fica aquela água salgada no assoalho. Você tem que limpar toda vez o tapetinho, o assoalho para tirar aquela água salgada. Gente, é uma trabalheira danada. Então, o que eu falo para vocês? Eu subestimei o inverno. Então, se eu soubesse disso antes, eu não teria lugar numa single house, teria vindo um pouquinho antes para pegar o começo do inverno, para sentir devagarinho o inverno, não chegado no meio do inverno, que também dirigir no inverno é complicado. E a outra coisa que também desfavorece o inverno é que
a luz do sol é muito fraca. A gente está no inverno atualmente. Com a luz do sol muito fraca, parece uma luzinha de geladeira. Então essa luz, a gente não recebe luz suficiente para produzir vitamina D. Então a gente tem que consumir vitamina D em comprimidinho para não piorar o seu humor. Aí de vez em quando dá uma bad, e essa bad não é só porque está com tristeza, saudade, essas coisas, mas é porque está faltando vitamina D no seu corpo. Então, se eu soubesse disso, eu não teria vindo no meio do inverno, no começo do inverno, pegar aquele monte de neve, para dirigir na neve, ficar limpando calçada, essas coisas. Eu subestimei o inverno canadense. E a quinta coisa que eu subestimei foram os processos canadenses e a burocracia canadense. Meu, como posso começar? Quando a gente vem para o Canadá, a gente fala assim, você vai começar do zero. Não é bem do zero, porque a gente chega com uma bagagem. Então eu falo assim que, como o pessoal fala na economia, que é um crescimento em V. Você cai, seu nível de qualidade de vida, e você já encosta no fundo e você já sobe. E o problema é você recomeçar. Então, recomeçar como? Então, chegar aqui, tem que pegar um chip de celular. Só que para ter um chip de celular tem que ter um SIM number. O que é o SIM number? O SIM number é o CPF. Aí a gente chegou aqui perto do Natal, aí já estava tudo meio que devagar. Aí consegui ir lá marcar um SIM number para conseguir fazer, conseguir ter o chip de celular. E para abrir a conta bancária. Aí você vai abrir a conta bancária, aí a gente falou assim, não, só posso abrir uma conta bancária porque o banco fecha às 4h30 da tarde. Eram 3h30 da tarde. Por quê? Porque aqui deu 4h30, não é que nem no Brasil que o gerente fica com você, fecha o banco e continua trabalhando com você. Aqui não. O banco fechou 4h30, ele joga a caneta no porta-caneteiros e vai embora. Então, esse processo, esse jeito do Canadá de ser pontual, ser metódico, ser job description, isso vai cansando um pouquinho. E aí consegui lá o SIN number, depois pegar a carta de motorista. A carta de motorista é um outro processo. Aí, o que vai acontecer? Como estava para tirar a carta de motorista, você tem que tirar a G1, depois para tirar a G full, aí tem que trazer o processo que você sabe dirigir. Então, esse processo para recomeçar, então eu falo assim, que a gente está meio que preso, tá o carro atolado, e você está patinando no começo, está patinando, patinando, patinando. Aí você tem que fazer uma série de coisinhas para conseguir desatolar e fazer a sua vida funcionar novamente. E se prepare. Vocês vão perceber assim, que para muita coisa, a impressão que dá é que o canadense é braço curto. Mas não é que ele é braço curto, é que é um outro sistema de trabalho. Né? Então parece que eles vão trabalhar exatamente o que foi descrito para eles. Exatamente o que está na descrição do trabalho deles. Qualquer coisa que saia daquilo, eles não vão fazer. Então, tanto é que, para muitos deles, a gente é classificado como overqualified. Ou seja, a gente é super qualificado, porque a gente consegue fazer 2, 3, 4 coisas diferentes. E é até bom, porque a gente chega com esse pique de querer fazer várias coisas ao mesmo tempo, de mostrar serviço, porque a gente consegue fazer a vida rodar rapidinho. Mas depois de um tempo, aqui que eu já estou com há 2 anos, eu já entendi esse estilo de vida deles, que é um pouco mais devagar, mais slow, e eu entendi que se você for slow, todo mundo flui. Não precisa ficar acelerando, ultrapassando ninguém, ou aquela pressão de me superar para subir na carreira. Aqui tem gente que vai ficar na mesma profissão durante 40 anos, como assistente administrativo, como mecânico, não vai ter aquela pressão para subir, para virar chefe, para crescer como tem essa pressão no Brasil. Então, o sistema e os processos canadenses eu subestimei e hoje eu entendo melhor. Mas e vocês que estão aqui no Canadá? Concordam comigo? Discordam? Deixa aqui nos comentários. Não deixa de curtir. Se você não está inscrito no meu canal, se inscreva. Deixa aí o que você acha. Se é isso mesmo ou não. Se você também tinha subestimado uma dessas coisas ou não. Ou outra coisa que você subestimou. Participa aí. Tá bom, gente? Um abraço. Até mais.